Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. A conversão de São Paulo apóstolo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal católico, a Palavra de Vida. E quem nos dá a Palavra de Vida? O Senhor Jesus Cristo no Evangelho. Em outro vídeo mesmo eu lembrei uma coisa importante para todos nós aqui do nosso canal, principalmente para vocês que estão assistindo os meus vídeos, e só tenho que agradecer, né? Quem assiste meus vídeos, irmãos e irmãs, não está seguindo a mim, está seguindo Jesus Cristo no Evangelho e no ensinamento da Igreja Católica. Bom, gente, é bom a gente ficar bem claro nisso. Eu sou apenas um mensageiro da Palavra de Deus, né? Eu sou apenas um incentivador, um motivador, né? Mas o verdadeiro, aqui o mestre verdadeiro, aquele que a gente segue de verdade, é Jesus Cristo, né? Na sua palavra e no ensinamento da igreja, certo? É isso aí. Irmãos e irmãs, no dia 25 de janeiro, nesse ano de 2024, né? Vai cair numa quinta-feira, 25 de janeiro, a Igreja Católica lembra a conversão de São Paulo apóstolo. O dia que São Paulo se encontrou com Jesus na estrada de Damasco, ele que era perseguidor dos cristãos, e o encontro dele com o Senhor Jesus ressuscitado mexeu com o coração dele. E de perseguidor, Saulo se tornou Paulo, São Paulo apóstolo, grande evangelizador, né? Inclusive eu pessoalmente, eu sou um grande admirador dele e eu quero seguir o bom exemplo dele. Irmãos e irmãs, ainda usando a liturgia diária do ano passado, porque eu ainda não tenho a liturgia desse ano, mas o assunto é o mesmo, não muda nada, né? Eu vi lá no índice da Bíblia Pastoral, as leituras são as mesmas, então a gente vai se basear nessa liturgia aqui, tá bom? E é o dia, a festa da conversão de São Paulo apóstolo, dia 25 de janeiro. Aí no Dados vem dizendo assim: a conversão de São Paulo, que somos chamados a celebrar e viver, manifesta o poder da graça que excede todo o pecado. Romanos capítulo 5, versículo 20. A transformação decisiva de sua vida acontece no caminho de Damasco, onde descobre o mistério da paixão de Cristo, que se renova em seus membros, né? Atos, capítulo 22, versículo 8. Ele mesmo, perseguido por causa de Cristo, dirá: completo na minha carne aquilo que falta, os sofrimentos de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. E a gente vê isso lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Essa celebração, já presente na Itália, nos séculos 8, entrou no calendário romano pelo fim do século X. É isso aí, é o que diz, né, a liturgia diária sobre a conversão de São Paulo. Aí a gente vê lá, né, leitura do Atos dos Apóstolos. O Atos dos Apóstolos é o livro que conta as primeiras caminhadas, né, os primeiros atos dos primeiros cristãos. É quando a igreja começa a sua caminhada. Então, se alguém quer conhecer a história da Igreja Católica, leia o Atos dos Apóstolos.
Ali existe o começo da Igreja Católica. E no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 1 a 22, a gente vai ver esse encontro de Saulo, perseguidor, com Jesus ressuscitado. E aí a gente vê a conversão de São Paulo. Tá bom, gente? Vamos ouvir a palavra de Deus. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali serás dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, né? Ele não viu nada, né? Ficou cego, né? Não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, Ananias, respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama à direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. Em uma visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhes as mãos para que lhe recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem deste homem, do mal que ele fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem planos e poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocarem o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu e entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus te apareceu quando vinhas no caminho. Ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas. Ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Saulo foi batizado. Tendo tomado o alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Ouvintes ficavam perplexos e comentavam: Este não é o homem que em Jerusalém perseguia com violência
os que invocavam o nome de Jesus? Ele não veio aqui justamente para prendê-los e levá-los aos sumos sacerdotes? Mas Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava confusos os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Messias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora vamos ouvir o Evangelho do dia e a parte meditando a palavra de Deus. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 18, nós vemos a última aparição de Jesus ressuscitado aos seus discípulos, seus apóstolos. E antes dele subir ao céu, ele enviou os discípulos em missão. Vamos ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nesse momento, que é a boa notícia de Deus Pai por meio de Jesus. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pecarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora, meditando a palavra de Deus, vamos ver o que a liturgia diária tem a nos dizer sobre esse bonito testemunho de fé da conversão de São Paulo. Hoje, a igreja celebra a conversão de São Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, antes, era chamado Saulo de Tarso, Saulo de Tarso. Fariseu, mestre da lei, zeloso na causa de Deus, e por isso convicto que agia corretamente, perseguia os que pertenciam ao caminho de Jesus. Aqui está assim um pouquinho redundância, Porque Jesus é chamado no Atos dos Apóstolos, em alguns momentos, de o caminho, O caminho de Jesus é quase redundância, Mas vamos continuar. Respirando ares de ameaça e morte contra os discípulos do divino e verdadeiro mestre, Saulo procurava prendê-los para matar e eliminar os que considerava traição à vontade de Deus. A graça de Deus, no entanto, derrubou o astuto e valente Saulo. A luz divina o envolveu em graça e aquele que era perseguidor torna-se perseguido. Caiu por terra, perdendo a visão, ofuscada pela luz do Senhor. Perdeu a antiga e recebeu a nova e verdadeira visão da fé no ressuscitado. Desfaz-se da sabedoria da lei e abraça a sabedoria do Evangelho, do qual se torna doravante, anunciador e divulgador eloquente, contundente e entusiasmado. O Senhor, que se manifestou a Paulo na estrada de Damasco, o tornou testemunha do Evangelho diante de todos os homens. Recebeu o batismo em nome de Jesus e testemunhou o crucificado com a vida e a palavra. Paulo cumpriu até o martírio a ordem de Jesus, expressa no Evangelho que ouvimos. Ide pelo mundo inteiro
e anunciai o Evangelho a toda criatura. Pois é, por isso que eu botei essa figura de São Paulo pregando para as pessoas, né? Então, de perseguidor, Saulo se tornou Paulo, muda o nome porque muda a atitude dele. Ele é uma nova criatura agora. Ele é o evangelizador. Ele se tornou o doutor dos gentios, grande catequista, evangelizador dos povos estrangeiros, né? Se temos igreja católica hoje em dia, irmãos e irmãs, nós temos que agradecer a Deus primeiramente e também a homens como São Paulo, grande evangelizador, né? Que foi evangelizar outros povos e tornou a religião cristã uma religião aberta para todos, né? Para todos os povos. São Paulo é um grande exemplo daquele que se batizou e viveu seu batismo com toda a intensidade, se tornou um instrumento de Deus. Que possamos seguir o bom exemplo de São Paulo na sua mudança de vida, na sua conversão e na sua missão. Amém? Amém. Que o Espírito Santo, que motivou a vida de São Paulo, essa mudança, essa missão, possa também nos entusiasmar nesse ano 2024 e por toda a nossa vida. Sejamos instrumentos de Deus, assim como foi São Paulo. Amém? Amém. Obrigado você ter assistido esse vídeo até o final, tá? Que o Espírito Santo nos abençoe e nos ilumine nesse dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.